Atos capítulo 23, verso 11. Eu peço que você mantenha a sua Bíblia, o seu aplicativo aberto, porque o nosso sermão estará dentro deste versículo somente hoje. Versículo 11. Alex, estou feliz de te ver também. Está tudo bem? Correndo tudo bem? Ok. Todos acharam? Se alguém não tiver a porção da palavra de Deus, compartilhe com ele, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Pai querido, a tua palavra será exposta e nós nos submetemos a ela neste momento e rogamos humildemente que o teu Espírito Santo fale conosco, que o teu Espírito Santo cumpra o propósito que ele tem para a vida de cada um que aqui está, os nossos queridos também, que estão também pelo canal, que o teu Espírito Santo tenha livre acesso às nossas mentes neste momento, que possamos ouvir e assimilar aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nesta noite. Que o Senhor fale e que eu me cale, em nome de Jesus. Amém. Quando eu iniciei este sermão, eu pensei numa viagem longa que eu fiz para o Rio Grande do Sul, a primeira vez, de carro. E eu amo dirigir, aqueles que me conhecem sabem que eu gosto de dirigir. E eu fui para o Rio Grande do Sul com a minha esposa. E a gente, na caminhada, quando você pega uma estrada, quando você tem um lugar para ir, por muitas vezes você tem que parar um pouco, não é verdade? É recomendável, aqueles que gostam de fazer viagens longas, que a cada 2h30, 3 horas, você pare para dar uma esticada nas pernas, tomar um café, né? Fazer, entre outras coisas, não é verdade? E você dá aquela parada. E, na verdade, isso ajuda a gente. Isso revigora a gente. Então, na caminhada da vida, sempre é preciso a gente parar um pouco. A gente precisa parar um pouco para se fortalecer e continuar até o destino. Muitas vezes, nesta caminhada proposta na vida, que cada um de nós tem aqui, muitas vezes nós temos que fazer pausas, e essas pausas não são intencionais. São situações que, por vezes, se levantam como barreiras para nos parar um pouco. Momentos como num tratamento de saúde, mudança de emprego, ou talvez outras crises. Às vezes nós não entendemos o que acontece conosco. Seria interessante que hoje você parasse para pensar que nós necessitamos de paradas. Mesmo quando não são intencionais, eu gostaria que você entendesse, e eu rogo a Deus que você entenda, que por vezes nós precisamos parar. E toda parada, ela nos dá um tempo. É uma oportunidade de Deus para nos dar um tempo oportuno para renovar a nossa vida, para recomeçar uma nova etapa de uma maneira diferente. Feliz aquele que consegue enxergar isso e consegue ver isso e consegue vivenciar isso. Então, se você está vivendo algum momento muito difícil na sua vida, se você está fazendo um tratamento de saúde, desemprego, não sei o que pode estar acontecendo com você, nada acontece sem a permissão de Deus. Nada. Mas Deus nos ama. Você crê nisso? Deus nos ama e Deus quer o melhor para mim e para você. Muitas vezes isso é o trabalhar de Deus, essa parada que a gente faz. Assim como eu comecei
dizendo que às vezes quando eu fui para o Rio Grande do Sul, tive que dar uma parada e dei várias paradinhas com a Lucimara. Quando a gente volta e assume o volante novamente, você não está revigorado? Você já se sente melhor e vamos para mais uma etapa. A vida é assim, para tudo que a gente faz. Mas o texto aqui que nós acabamos de ler está dizendo sobre o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava vivendo um momento assim de parada. A perseguição contra o ministério de Paulo era uma perseguição muito forte. Uma perseguição em que ele sentia, por vezes, no físico, surra, chicoteado, e ele estava na prisão. Esse versículo que você está com a Bíblia aberta, ele está na prisão, ele estava preso. A situação dele estava tão séria, tão grave, que parecia que seria o fim. Quantas vezes você já achou que é o fim? Eu já achei, em algumas situações da minha vida, que era o fim. Dia 13 de janeiro último, eu pensei que fosse o fim para mim. Quando o meu carro deslizou, brequei o carro e o carro foi embora e demos perda total no carro e eu pensei, agora acabou. A gente nunca sabe quando será o fim, mas a gente tem a sensação de parecer o fim, sim ou não? Muitas vezes acontece de diversas formas, mas parecia o fim. E Paulo achava também que seria o fim. Ele tinha enfrentado o Sinédrio e ele sabia que queriam fazer alguma coisa com ele. Nesse momento ele estava sozinho, ele estava numa cela fria, ele estava numa cela escura, ele estava numa fortaleza. Por vezes, a gente se sente assim, gente. A gente se sente numa cela fria, a gente se sente numa cela escura e numa fortaleza. Você está se sentindo assim? Há momentos em que você se sente assim? Deus tem algo para falar para você nesta noite. Paulo pensou, e eu tenho certeza que ele pensou, que aquela talvez fosse a sua última noite de vida. Aos olhos humanos, Paulo estava refém entre interesses políticos dos romanos e também dos judeus. Se você ler o capítulo 22 até o capítulo 23 de Atos dos Apóstolos, você entrará no contexto geral do que estava acontecendo com ele. Ele sabia que os judeus queriam matá-lo, já estava decidido que iam matá-lo. Isso está registrado no Atos 23:10, que diz: a discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles. Então ordenou que as tropas descessem e o retirassem à força do meio deles, levando-o para a fortaleza. Ele ia ser morto. Já tinham decidido que queriam matá-lo. Mas Paulo também era um cidadão romano, e ele sabia também aproveitar desta vantagem da sua cidadania romana. Mas Paulo, ele tinha uma convicção, meus queridos, e eu quero convidar você nesta noite a ter essa convicção. Paulo sabia que a sua vida não estava nas mãos dos homens, mas nas mãos de Deus. Eu quero que você não esqueça que a sua vida não está nas suas mãos, ela está nas mãos de Deus. E eu pergunto, o que você está fazendo com a sua vida? Nós somos observados o tempo todo. Se somos patrões, somos observados por nossos funcionários. Se somos funcionários, ou cooperadores, colaboradores, somos observados pelos nossos patrões. Sempre tem alguém observando o nosso comportamento. Se aquilo que falamos, nós agimos de acordo. As palavras que saem da nossa boca. Os nossos pecados nos encontram. Não se esqueçam disso. Eles sempre nos encontram. Mas Paulo sabia que a sua vida estava nas mãos de Deus. E ele estava preparado para morrer com Cristo, se fosse preciso. Paulo pensando que era o fim, e neste momento ali, sentado na prisão, Jesus aparece.
Jesus aparece novamente para fortalecê-lo. E eu quero pensar com você hoje, nesse texto, neste versículo, que há momentos em que a gente não sabe se a gente vai ter força para continuar. Mas o nosso coração, por vezes, precisa de esperança, não é verdade? E olha o que acontece nesse texto e o que esse texto nos ensina. Eu quero pensar com você sobre esse versículo, dentro deste versículo, para você ver como é que Jesus nos fortalece quando mais precisamos. Está com ele aberto aí? Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele. Jesus se colocou do lado de Paulo. No meio da noite, quando Paulo estava sozinho, na escuridão úmida do calabouço, Paulo sente uma presença diferente com ele. O Senhor Jesus, a quem conheceu no caminho de Damasco, apareceu novamente para ele quando ele mais precisava ali de um companheiro. Ele estava muito só. Mas é interessante que o texto diz que Jesus não ficou na frente dele, Jesus não ficou acima dele, mas Jesus ficou do lado dele. Com este gesto de Jesus ficar do lado dele, Jesus estava mostrando para Paulo que estava junto com ele, ombro a ombro com ele. E isso é próprio de Jesus, porque Jesus deixou os céus para se tornar humano e morrer pelos pecadores. Eu quero dizer para você nesta noite que Jesus está contigo o tempo todo. Mas quando você mais precisa, aí Ele está se colocando ao seu lado. E a palavra de Deus diz em Isaías 43:2, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Nas horas difíceis, Jesus está mais perto ainda para te ajudar. Então, se você acha que está sozinho, eu quero dizer para você, nesta noite, que Jesus está do teu lado neste momento. É bom Jesus estar do lado? Sim ou não? Mas eu quero dizer para você nesta noite, que é melhor Jesus estar dentro de você. E Paulo suportou tudo isso, porque a vida dele estava nas mãos do Cristo, o Filho de Deus. E ele sabia que Jesus estava não só do lado dele, mas dentro dele. Era o seu Salvador, era o seu Senhor. Então eu quero que você não esqueça que Jesus está ao seu lado neste momento. Só Jesus pode te libertar. Nós estamos vivendo num mundo caótico. Os governos estão fazendo de tudo, com políticas de tudo quanto é tipo, para ajudar as pessoas a se libertarem de vícios. Mas uma coisa que a gente está acostumado a ouvir, e eu disse isso ontem aos diáconos na reunião que eu tive com eles, a frase que mais a gente ouve, eu não consigo. É difícil uma pessoa se libertar do vício, seja ele qual for. Quando nós falamos do vício, nós pensamos no quê? No crack, pensamos nas drogas, pensamos nessa droga nova que está chegando, mas não é só isso. E a pornografia, e a mentira, e a corrupção. Há muitos tipos de vícios, e só Jesus pode nos dar libertação dessas coisas. Então eu quero que você saiba que Jesus está do teu lado, mas que Jesus, Ele está batendo a porta, Ele quer entrar dentro do seu coração. Mas vamos voltar ao texto. Olha o que diz aqui na parte B. Estão comigo? O que Jesus diz para Paulo? Qual é a palavra? Ele chega para Paulo, ele fala, Paulo, meu filho, coragem. Eu quero dizer para você que Jesus fala com você. Jesus fala com você. E é uma coisa interessante, quando Jesus fala conosco, a voz de Jesus é uma voz firme, mas é uma voz suave. Jesus fala conosco. Paulo reconheceu aquela voz. Você já ouviu essa voz? Eu já ouvi.
a gente não consegue ficar. Não dá. Uma coisa muito gostosa, muito livre, muito linda. E talvez Paulo sentisse algo como o calor do hálito do Senhor falando ao seu ouvido. Coragem! Que som maravilhoso, né, queridos? A voz de Jesus, que tem autoridade sobre todas as coisas. Você sabia que Jesus tem autoridade sobre tudo? Você sabia que só existe um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem? Você sabia que ele, não sou eu, mas ele, disse em Mateus 28:18, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Todo o poder está nas mãos do Cristo. É Ele quem manda. É Ele quem controla todas as coisas. É Ele que nos ama. É Ele que se importa conosco. É Ele que quer que todos se salvem. Por isso Ele morreu na cruz por nossos pecados. Nós estamos vivendo o mês da família. Mês de maio, nós comemoramos o mês da família. E eu estou falando a famílias aqui. Eu quero dizer para você que Jesus fala com você. Eu não sei como é que está a sua família, como é que está o seu relacionamento entre esposo, esposa, filhos. Mas eu quero dizer para você que Jesus fala com você e que Jesus quer transformar a sua família. Jesus quer transformar a nossa vida. E Jesus, com toda a autoridade que ele tem, ele estava dando uma ordem para Paulo ter coragem. E quando a gente ouve a voz de Jesus, é uma coisa deliciosa. Sabe por quê? Você pode estar num lugar frio, escuro, como Paulo estava naquele calabouço, mas eu tenho certeza que o coração de Paulo naquele momento ficou cheio de alegria, cheio de coragem, como um balão de ar que estufa com o sopro. A sua alma se recompôs, porque a alegria do Senhor é a nossa força, está em Neemias 8:10. Não importa o que estejamos passando, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor deve ser sempre a nossa força. Então não reclame, não murmure, as coisas estão mal. A alegria do Senhor tem que ser a sua força. Ore. Busque ao Senhor, porque Ele fala com você. Quanto tempo você tem dedicado de conversa com o Senhor? Quanto você tem buscado ao Senhor? Aquela palavra de Jesus foi a força que Paulo precisava. Digo para você, meus irmãos, meus amigos, uma só palavra de Jesus é o suficiente para reanimar a sua vida. Deus, com a sua palavra, criou todas as coisas, está em Hebreus 11. Por isso, o que nós precisamos para ter forças é de ouvir a voz do Senhor. Você já ouviu a voz do Senhor em seu coração? Eu quero conclamar você nesta noite a orar e pedir ao Espírito Santo para falar com você. Fala com Ele nesse momento. Senhor, fala ao meu coração. Fala na sua mente com Ele. Senhor, fala ao meu coração. Porque Ele vai falar. Ainda no verso 11. Olha o que diz ali. Assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Paulo estava em Jerusalém. Ele tinha acabado de dar o testemunho da sua conversão. Por isso que ele foi preso. Por isso que ele foi preso, tá? Está em Atos 22. Pois convido você a ler, para você entender todo o contexto da história. Jesus deu uma garantia para Paulo de que aquela não seria a sua última noite de vida. Vocês lembram que no início do sermão eu falei que Paulo estava já pensando que fosse a sua última noite de vida? Posso dizer uma coisa para vocês? Eu não sei você, eu também acharia que seria minha última noite de vida. Todos queriam me matar. Eu fui preso por causa da minha conversão, eu declarar minha conversão. Fui preso. Se não fosse um centurião, juntamente com os soldados para me libertar, eu teria morrido ali mesmo.
mas fui levado para um calabouço, para uma fortaleza. Estou lá. Eu acho que vai acontecer alguma coisa boa comigo? Eu acho que não. Nós somos humanos. É natural que a gente pense. E Paulo pensou. Mas Jesus chegou, falou com ele, e Jesus estava do lado dele, falando com ele, e deu a garantia para Paulo de que aquela não seria a sua última noite de vida. Jesus deu a garantia para ele que ele continuaria pregando. Jesus disse que da mesma maneira que ele ajudou no começo do ministério, estaria com ele até o fim. Jesus está com você até o fim, não esqueça disso. O Senhor Jesus apontou para Paulo o destino que seria dar testemunho do Evangelho em Roma, a capital do império. Paulo talvez nunca tenha pensado nisso, era desejo dele. Há muitas coisas que nós temos de desejo. Não é verdade? Mas quando nós estamos conectados com o Senhor e entendemos o que o Senhor tem para nós e realmente deixamos Ele ser Senhor da nossa vida, Ele nos dá mais do que nós pedimos e pensamos. Essa é a matemática de Deus, sempre mais, nunca menos. E ele queria muito estar em Roma. E Deus deu esse sonho para ele, transformou esse sonho em realidade. Ele pensa que talvez nunca chegaria tão longe, mas a promessa de Jesus se cumpriu, porque tudo que Jesus fala se cumpre. A palavra de Deus sempre se cumpre, as promessas de Deus sempre se cumprem. Jesus livrou Paulo de uma cilada dos judeus. Ele foi protegido por 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros. Tá bom para você? Está em Atos 23, 23. Em sua caminhada até Roma, ele testemunhou para o governador Félix, a sua esposa Drusila, para o governador Festo, para o rei Agripa, para a rainha Berenice. Na viagem sobreviveu ao naufrágio. Quem já leu Atos dos Apóstolos aqui? Leia, vale a pena você reler, para você ver o poder de Deus, o cuidado de Deus, porque quando Deus fala, Deus cumpre aquilo que fala. E ele chegou. Se você vê um naufrágio, você fala, tinha tudo para morrer, mais uma vez, mas está lá. E dentro do navio, os soldados falam, nós vamos matar todos os presos, está escrito. Mas o centurião poupou, por causa de Paulo, ele falou, não, ele deu a ordem, e nenhum fio de cabelo caiu de nenhum deles. A palavra diz aqui, nenhum fio de cabelo, sabe o que é isso? Impossível, né? Sempre vai cair alguma coisa. Mas não caiu. E ele sobreviveu, ele chegou a Roma, ele teve a oportunidade de pregar e teve uma vida normal. Sabe por quanto tempo? Olha o que Jesus fez por Paulo. 2 anos ele permaneceu na sua própria casa que ele alugou. Estava na custódia de um soldado, onde recebia todos aqueles que o procuravam. E o que ele fazia? Ele pregava o reino de Deus com toda a intrepidez, sem impedimento algum. Portanto, essa questão também da perseguição, estamos tendo a perseguição. E agora, o que vai ser? Irmãos, olhem para a história de Paulo. Olhem para a história de Paulo, irmãos. Se Jesus permitir que você seja jogado dentro de uma prisão, por causa de uma perseguição ao evangelho, ele está dando uma oportunidade para você fazer o que Paulo fez. 2 anos, Paulo pregou com toda a intrepidez, sem impedimento algum. Ele ensinava coisas referentes ao Senhor Jesus. Quantas pessoas receberam Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, nesses 2 anos? Você pode imaginar? Eu não sei quantas, mas eu sei que muitas. Muitas pessoas. Então eu quero dizer aqui, caminhando para o fim desse sermão, que Jesus tem um plano de paz para você. E se você viver no propósito dele em sua vida, ele vai garantir a vitória para você. Assim como ele mostrou para Paulo o que ele queria dele, também ele quer revelar a você onde quer que você alcance, para você chegar ao destino final pela fé. Ele pode te levar muito além do que você imagina.
porque aquilo que eu falei agora há pouco, Ele é poderoso. Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que quanto nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, Efésios 3:20. Eu quero fazer uma pergunta para você nesta noite. Você já sabe o propósito de Deus para a sua vida? Você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? Eu quero dizer para você qual é o propósito principal de Deus para a sua vida. É que Jesus deixe de estar do seu lado e Ele entre dentro da sua vida. Que você seja salvo, que você tenha vida eterna. Este é o propósito principal de Jesus para nós. Este é o principal, porque Deus nos ama. Jesus nos garante a vitória. Jesus te ajuda a continuar. Então, quando você achar que a caminhada está difícil, quando você estiver desanimado, lembre-se de que Jesus está ao seu lado, mas Ele quer estar dentro de você. Lembre-se que Jesus fala ao seu coração. Lembre-se que Jesus te dá coragem. Lembre-se de que Jesus te dá vitória. Lembre-se de que Jesus, Ele tem um propósito para a sua vida. Então não desanime. Jesus está contigo. E Jesus vai te ajudar até o fim. Eu quero convidar você a baixar a sua fronte. A palavra de Deus, ela diz que ao homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. A palavra de Deus diz que uma coisa muito importante é onde nós vamos passar a nossa eternidade, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus, somos eternos. Então, meus queridos, neste momento, eu peço que a igreja esteja em oração. Eu quero orar com você neste momento, e eu quero, se você quiser fazer essa oração comigo, eu não sei quanto tempo você tem de vida. Eu não sei quanto tempo eu vou ter de vida. Você também não sabe. Mas Jesus se preocupa. Jesus te ama. E Ele quer entrar na tua vida hoje, não é amanhã. Mas pastor, Ele sempre esteve do meu lado. Amém. Glória a Deus por isso. Mas eu quero dizer para você que Ele quer mais do que isso. Ele quer entrar dentro do seu coração. Ele quer fazer morada dentro do seu ser. E eu quero fazer uma oração muito simples com você. E você vai fazer essa oração se você quiser. Sabe por quê? Porque você é livre. Você tem livre-arbítrio, você escolhe. Eu gostaria muito que você escolhesse Jesus como um dia eu escolhi. Fez toda a diferença e faz toda a diferença na minha vida. Então eu vou fazer essa oração e você, se quiser, você repita silenciosamente diante do Senhor. Senhor, reconheço que sou um pecador e necessito de um Salvador. Reconheço que o Senhor sempre esteve do meu lado e está do meu lado neste momento. Reconheço que o Senhor fala comigo e está falando neste momento comigo. E reconheço que o Senhor é que me dá forças para continuar. Jesus, eu não quero o Senhor só do meu lado. Jesus, eu estou abrindo a porta do meu coração agora. E eu quero pedir algo para o Senhor. Jesus, entra na minha vida agora. Faz morada no meu coração, Jesus. Eu te recebo como meu Salvador, como meu Senhor.
O Senhor disse que o Senhor está à porta e bate, e que se eu abrir a porta, o Senhor entrará e participará da minha vida, ceará conosco. E eu quero, Senhor Deus, que o Senhor entre na minha vida e seja o meu Salvador, o meu Redentor. Obrigado, Jesus, por entrar. Amém. Amém. Baixe sua cabeça. Alguém fez essa oração diante do Senhor nesse momento? Levante a sua mão, aonde estiver. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Mais alguém? Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Senhor, confirma a decisão de cada coração. O Senhor viu as mãos que se levantaram. O Senhor tudo vê. Então que o Senhor confirme no coração de cada um aquilo que eles mesmos decidiram de entregar a sua vida ao Senhor. Muito obrigado por essas vidas. E obrigado, Senhor. Neste momento, obrigado porque o Senhor está escrevendo o nome deles no livro da vida. Escrito com o teu sangue, o nome de cada um de nós. O Senhor nos conhece por nome. Muito obrigado por isso. Que privilégio. Como é gostoso a gente ouvir o nosso nome. Mas o Senhor está escrevendo neste momento o nosso nome completo no livro da vida. Então, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação. E obrigado pelo momento que participaremos agora da ceia do Senhor. A tua ordenança, a ordenança deixada pelo Senhor. No nome de Jesus agradecemos. Amém. Nós participaremos agora da mesa